Sejam todos bem-vindos neste webinário que tem como tema o tratamento de água na indústria de alimentos, mas o principal foco nosso vai ser a água como matéria-prima. Eu sou Josi, eu estarei conduzindo esse webinário com vocês, né? Eu sou a idealizadora da Poisson que está patrocinando esse webinário, né? Onde o principal tipo de serviço que a Poisson presta atualmente é treinamento, seja ele presencial ou online, e também consultoria, uma maneira de orientar os nossos clientes, seja via Skype, seja por meio de webconferência, né? Então, esse é o nosso tipo de trabalho. Então, após 18 anos trabalhando na indústria de alimentos, eu tomei a decisão na minha carreira de trabalhar na divulgação do conhecimento que eu acumulei durante esse período. Então, o objetivo do webinário é, sim, agregar valor para você como profissional, te dando orientações ou até mesmo fazendo um racional do que é necessário para um tratamento de água. Quais os principais cuidados que você tem que ter no teu dia a dia para que você tenha uma água realmente com um padrão de qualidade e que não vá agregar nenhum tipo de perigo para o teu consumidor. E eu estarei te orientando o passo a passo de como cuidar da água na tua indústria. Vamos lá? Para iniciar um tratamento de água, não tem como a gente deixar de falar do ponto principal, da origem da água, de onde ela vai ser captada. Então, ela pode ser captada das superfícies, né, que pode ser de rios, ou de poços profundos. Mas para você fazer toda essa questão de captar ou de furar um poço profundo, é necessário que você tenha autorização. Autorização de quem? Autorização do teu organismo regulamentador que tem em cada estado. Por exemplo, em São Paulo, o organismo que faz essa autorização de perfuração de poço e libera a outorga, que seria a autorização para você captar esse recurso, é o DAEE. Então, assim, em cada estado tem um órgão que regulamenta esse tipo de captação. Então, é importante você saber exatamente o que o teu estado está solicitando para esse tipo de captação. Então, assim, no estado de São Paulo, você tem a portaria 717 da AE, onde ela descreve quais são as documentações necessárias para você dar entrada para iniciar a perfuração de um poço. Então, eu não posso perfurar um poço e depois solicitar essa autorização. Não. Se a tua área de engenharia vê que tem um projeto futuro de autorização, necessidade de autorização, então é importante dar entrada nessa documentação já, né, para que ele seja avaliado pelo órgão, né, e daí sim, depois da autorização, inicia-se a perfuração. E assim, ó, iniciando a perfuração, no caso do DAE, aqui do estado de São Paulo, o que acontece? Você tem que fazer, teve autorização para fazer a perfuração do poço, daí você tem a questão, terminou de fazer o poço com todas as regulamentações necessárias, todos os tipos de revestimentos adequados, é necessário que você colete uma água para mandar para um laboratório que tenha o principal, que seja credenciado pela metodologia na ISO 17025. Não pode ser qualquer o laboratório ele tem ISO 17025 só para turbidez. Não, ele tem que ter autorização, ser credenciado pelo método que o teu organismo solicita. Então, assim, é imprescindível que ele seja, que o método seja validado pela ISO 17025. Né? Isso é como uma garantia que realmente eles vão seguir as normas de acordo com o Standard Metro e entre outras tipos de metodologias que são validadas. Então é importante você se orientar com relação a isso, porque eles deixam claro isso. Tanto na portaria 2914, ele
faz essa ressalva, como no decreto também do DAE. Então, assim, estejam atentos a essas minúcias. Porque às vezes você fala assim, poxa, o laboratório é credenciado. Aí você tem uma surpresa, ele é credenciado para outro tipo de metodologia, mas não para o que eu preciso. Então, esse decreto, o 717 do DAE, ele tem todas as análises que devem ser feitas. É tanto que ele pede que 6 meses antes de iniciar a captação, seja coletada uma amostra, mande para o laboratório para depois você dar entrada novamente com a documentação para solicitar uma outorga. A outorga é uma autorização para que você possa captar. Só que nessa outorga você tem descrito nela a quantidade que pode ser captada por dia. Né? Então, assim, prestem atenção para manter aqui os poços em descanso, a quantidade de horas de captação, porque a gente vai ver logo quais são os controles necessários para se fazer num poço. Né? Depois dele, com autorização da outorga, então, assim, quais os cuidados que eu tenho que fazer? Então, agora a gente vai demonstrar uma tabela com as rotinas. Agora eu vou demonstrar para vocês as frequências das atividades operacionais conforme o Manual de Operação e Manutenção do DAEE, né? Onde ele recomenda que a vazão seja medida diariamente, o nível inicial seja diário, o nível estático seja mensal, o dinâmico diário, o volume total extraído do poço diário, o tempo de operação que o poço passa bombeando também deve ser diário. Isso aí é para garantir a questão do tempo de repouso, para você conseguir recuperar o volume do teu poço, né? O teste de bombeamento deve ser feito mensal. O teste de produção do teu poço, né? Quanto de água esse poço está sendo capaz de produzir, é feito anualmente. A análise físico-química, você tem atributos que são semestrais, outros atributos são anuais, né? Tem as análises bacteriológicas que são recomendadas que sejam feitas anualmente, mas assim, a minha orientação é que você reduza esse tempo, porque imagina só, você faz um ano sem avaliar a tua característica microbiológica. E você de repente descobre que teu poço está com coliforme com E. coli. E aí? Em que momento foi contaminado isso? O que houve? Então, assim, a minha recomendação é que você reduza essa frequência de análise para que você tenha um melhor controle da tua qualidade da água. A questão do teor de areia, ele solicita que seja feito anualmente. O processamento dos dados, ele recomenda mensalmente. Aí ele te detalha como é que você vai fazer essa avaliação desses dados. A interpretação dos resultados, ele recomenda que seja feita semestral. E a recomendações à manutenção é sempre que for necessário, né? E assim, eu recomendo que seja estabelecido também uma manutenção preventiva, né? O manual, ele detalha todas essas medições e atividades, o como que deve ser feito, né? Então, assim, eu recomendo muito essa leitura para vocês, que isso esclarece muito como que tem que fazer para você orientar a tua equipe. E o legal também é que eu pude perceber que, do jeito que o manual foi escrito, ele lembra muito as questões do TPM, porque ele faz muito, por exemplo, minha bomba está com defeito, qual barulho está gerando? O que pode ser feito? Então, ele já dá as possíveis causas e os possíveis ajustes que você deveria fazer para retomar aquela atividade ou aquela medição para conformidade. Então, é muito legal vocês lerem, dedique o tempo e detalhe isso daí, porque assim, eu achei esse manual muito legal, né? Então, assim, se no teu estado ainda não tem esse tipo de manual, eu aconselho você seguir uma recomendação dessa do que o próprio DAE tem para o estado de São Paulo.
só reforçando novamente. Então, o laboratório que você vai mandar fazer suas análises, ele precisa ter a ISO 17025 para o método que está solicitando na portaria ou na legislação que você está seguindo do teu estado. Então, é importante você ter evidência desse laboratório que ele está credenciado nessa metodologia. Então, é importante você ter uma cópia do certificado dele, onde descreve quais são as metodologias que estão validadas. É necessário que ele tenha também a licença sanitária do laboratório, de acordo com a RDC 11 da Anvisa. É importante também que esse laboratório comprove, né, que ele tem uma sistemática de gestão de qualidade. Como é que ele pode comprovar isso? O próprio certificado do Inmetro dele é uma comprovação que ele tem um sistema de qualidade, porque se ele tem a ISO, ele precisa ter um sistema de qualidade para ele ter essa validação dessa acreditação, tá bom? Tem muitas pessoas que têm dúvida de quanto fazer ou se é necessário fazer uma limpeza no teu poço, né? Quando é que seu poço profundo é necessário a fazer uma higienização, né? Fazer uma desinfecção, né? É necessário pelo menos uma vez no ano, né? Desde que não tenha necessidade de fazer manutenções, né? Toda vez quando se tem uma questão de manutenção ou se mexeu numa bomba, tem que fazer isso daí, independente do prazo de um ano, né? Toda vez quando eu interfiro de forma na estrutura do poço ou também na bomba onde manda essa água ou que faz a captação, é necessário sim fazer a desinfecção. Como é que pode ser feita essa desinfecção? Com hipoclorito de cálcio ou de sódio. Só que assim, você vai depender muito do que, por exemplo, se você já tem uma água rica em cálcio, você não vai usar o hipoclorito de cálcio, e sim o hipoclorito de sódio. Então assim, qual que é a concentração que a legislação pede pra gente, né? Eu tô tomando como base o manual que eu já deixei em anexo para vocês, né, de como cuidar desse poço, né, que é daqui do estado de São Paulo. Eu não tenho, assim, evidência se os outros estados têm esse tipo de manual, mas, assim, é um manual muito rico, é um manual muito detalhado, onde ele fala de tudo como é que tem que ser feito, como é que calcula. Então, assim, é importante, assim, pelo menos, se o teu estado não pede dessa maneira, mas é uma maneira orientativa de quando você precisar fazer, você já ter uma referência do que fazer e o como fazer, né? Então, ele fala que a concentração para essa desinfecção tem que ser de 100 miligramas por litro. Então, assim, ó, se eu fiz a manutenção no meu poço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a desinfecção, porque eu posso agregar contaminantes microbiológicos naquele poço, seja microbiológico ou físico, e isso pode ir junto com a água. E pode formar algum tipo de biofilme nesse local aí, de repente você está tendo contaminação, soltando os biofilmes e você não perceber, mas que o teu consumidor final pode perceber isso através de uma descaracterização, né, no teu produto, ou na interferência também, seja lá no processo de pasteurização, no processo do controle microbiológico, né, da bebida final ou do produto final, seja ele qual a finalidade da água que você vai utilizar. Então é importante você saber exatamente como é que está teu poço, né? Então com isso, como é que você faz? Depois que eu fiz essa limpeza, é importante eu fazer o quê? Fazer uma análise microbiológica da minha água para ver se realmente está tudo ok. Então agora, o que a gente vai fazer? Se a gente fez a captação da água, agora a gente vai para o tratamento de água em si. Então assim, qual que é a finalidade do tratamento de água? É você pegar a água bruta, né, modelar as características físico-químicas e microbiológicas que você precisa para ter um produto final com a qualidade que o teu consumidor espera. Neste tratamento você vai colocar as características físico-químicas da água, seja turbidez, a parte do pH, dentro da especificação, né? Você vai controlar, entre outros pontos também importante,
como a questão da cloração, para você fazer a desinfecção da tua água, seja cloração, seja oxidação. Então, você vai ter todo um tratamento envolvido nesse processo para quê? Para que você tenha uma água adequada para o teu produto, específica para o teu produto. Você tem um produto que ele não pode ter sais, porque eu vou adicionar depois, eu não sei qual a finalidade que você vai fazer com o teu produto. Então, assim, você pode usar uma osmose reversa, uma ultrafiltração, o tratamento convencional, que agora a gente vai explicar como funciona cada tipo de tratamento, né? Quais são os principais tratamentos hoje utilizados no mercado, inclusive o que a metodologia recomenda que você faça. Tá bom? Então vamos lá? Vamos ver como é que funciona cada etapa? Agora eu vou estar demonstrando para vocês os tipos de tratamento que temos hoje descrito em literatura e que na prática são utilizados, né? A gente tem aqui a filtração lenta, né? Que ele passa por uma etapa de pré-tratamento, seja essa etapa de pré-tratamento pode ser uma filtração para tirar os finos, pode ser uma correção de pH, que às vezes eles fazem essa correção antes, né, para você, porque às vezes a água é muito alcalina e precisa de um pH mais neutro para ver a questão da floculação ou até da própria desinfecção. E esse filtração lenta, como é que funciona, né? Esse é um filtro convencional, que como é que ele é composto, né? Ele é composto de um processo biológico, né? Então ele tem um material orgânico no seu interior, né? Que material orgânico são esses? Né? Você tem bactérias, merozoários e protozoários. E, além disso, você tem também a matéria inerte, né? Que essas duas matérias elas formam uma camada biológica, onde a limpeza da água é feita através dessa interação com os micro-organismos, né? Isso aqui está relatado na literatura que os alemães utilizam muito esse tipo de tratamento. Eu ainda não vi no Brasil, não tive essa oportunidade de conhecer esse tipo de tratamento, tá? Aí depois ele vem depois que ele sai desse filtro, né, onde ocorre essa degradação, porque degradação do material orgânico pelos micro-organismos, você vê que você não tem uma coagulação antes, né? Você não tem um processo de coagulação. Então, ele vai fazer a filtração aqui e a degradação através do micro-organismo. Depois você tem a etapa de desinfecção, onde você vai eliminar os micro-organismos patogênicos. Como é que funciona essa eliminação? O desinfectante, ele atua na estrutura celular do micro-organismo, né? Mas para ter essa desinfecção adequada, é importante ter o pH dentro da faixa, né? Porque a desinfecção com o pH, como a gente já viu, está relacionada com o tempo de contato, tá? Fluoração, e às vezes em alguma região, por questão de carência da população, se usa-se a adição de fluoração. Mas às vezes um tratamento de água para alimentos não teria necessidade de fazer isso, tá? Aí a gente tem outro processo de filtração ascendente. Por que ascendente? Ascendente porque o tipo de filtro na composição dele é diferente. Por exemplo, eu tenho uma coagulação química, né? Por que tem esse tipo de coagulação? A coagulação, ela tem uma função de quebrar, de neutralizar as cargas de repulsão das partículas. Imagina que você tem duas partículas e elas precisam se juntar para formar o flóculo para
para depois ser filtrada, certo? Formar uma massa maior. Então, o que a coagulação faz? Ele vai lá, quebra essa resistência de repulsão das partículas para formar os coágulos. Então, a função do coagulante é esse. Só que o coagulante também tem alguns que tem um ponto adequado de pH para haver essa formação dos flocos. Então, é interessante você ver que tipo de coagulante você está usando, quais são as características que pode influenciar nessa eficiência dele. Então, isso é um ponto importante para você avaliar. Tá? A filtração ascendente, por que vem essa terminologia ascendente? Ascendente porque você tem um filtro, imagina um filtro, né? Ele tem a entrada pela parte de baixo do filtro, a água que vai ser filtrada, ela entra por baixo e sai por cima, né? Esse filtro, ele é composto de pedregulho, né? Que são pedras que têm diâmetros pré-estabelecidos, né? Tamanhos pré-estabelecidos ou granulometrias. E é composto também de areia, né? Esse filtro ele tem por finalidade de reter esses coágulos que foram formados, né? Só que esse filtro tem um ponto importante. Você tem que avaliar muito bem de quanto em quanto tempo você vai fazer a limpeza dele. Como é que é feita essa limpeza? É feita uma contralavagem. O que é uma contralavagem? Contralavagem é você enviar água limpa no fluxo contrário ao fluxo de tratamento, né? Por que isso? Justamente para você retirar os flocos que foram acumulando ao longo da passagem do fluido. Então, isso é importante, você estar fazendo essa limpeza de contralavagem, né? Tem algumas empresas que também determinam, vai contralavar os filtros até atingir determinada turbidez, né? Porque é uma garantia que você tirou todos os flocos que estão impregnados no teu filtro, tá bom? E a desinfecção se aplica igual ao anterior, floração, se no caso for aplicável, e a correção de pH, como eu já falei, o pH é muito importante para definir o tratamento. A etapa aqui da filtração descendente, você tem a coagulação, que vai ter a mesma atuação que o anterior, né? É para quebrar essas resistências das partículas em se juntarem, né? Quebrar essa resistência de repulsão. Então, a ideia é quebrar essa resistência de repulsão para formar o floco. Foi dosado o coagulante, tem uma pré-floculação. O que vem a ser essa pré-floculação? É o local onde vão ser formados os flocos. Elas podem ser por unidades de floculação hidráulica, por chincanas, né? Chincanas é como se você tivesse obstáculos onde o fluido fosse passando de maneira mais lenta para haver formação do floco, né? Então, assim, esse é o objetivo da pré-floculação. Mas tudo vai depender do tipo de processo que você vai utilizar de acordo com a tua água bruta, né? Então, o tipo de tratamento que você vai usar sempre vai ser característico de acordo com a água bruta. Então, o filtro descendente, ele já é no sentido contrário do ascendente. Então, ele entra por cima, o descendente ele entra por cima e sai por baixo. E um ponto também importante é que esse filtro descendente, ele pode ter antracito, que é um tipo de carvão mineral fóssil, mais areia. Ou quando tem determinados filtros que só usam areia. E também cabe o mesmo ponto da questão da contralavagem.
né? Que no caso desse, como a entrada é por cima, você tem que ir por baixo mandando essa água limpa para fazer essa contralavagem, que é do sentido contrário ao fluxo natural do tratamento, né? E a desinfecção também é a questão para redução dos patógenos, floculação e correção de pH. Né? Pode ser que a correção de pH também esteja antes da coagulação para garantir essa faixa de pH adequada para dosar o coagulante, tá? E aqui a gente tem uma questão de dupla filtração. Por que dupla filtração? Você vê aqui, ó, eu tenho uma etapa de coagulação, eu tenho um filtro ascendente, né, que ele vai ter o percurso de entrar por baixo e sair por cima, que é o que a gente já viu. E aí ele saiu do filtro ascendente, ele vai para o descendente. Entra por cima e sai por baixo, né? Ambos os filtros precisam ser feitos a contralavagem. A parte de desinfecção é a mesma das anteriores, floração é a mesma e correção de pH também é a mesma. A questão do flotofiltração, né? Floto. Já lembra o quê? De flotar, subir, né? Então, a gente tem uma etapa de coagulação, flotofiltração. Então, ele vai flotar esses flocos, né? Ele vai ir para a parte superior do filtro, né? Tem alguns processos que o pessoal injeta ar nessa água para ajudar essa floculação com pressão, né? Para subir esses flocos mais rápido. A etapa de desinfecção, floração e pH é a mesma das demais. E agora o tratamento do ciclo completo, né? A gente tem o pré-tratamento, que pode ser o quê no pré-tratamento? Uma correção de pH, porque a etapa seguinte é a etapa de coagulação. Eu preciso ter um controle de pH para o meu coagulante interagir, porque o pH também influencia na velocidade da reação, né? Então, assim, é importante ter esse controle de pH muito bem robusto na coagulação, de acordo com o tipo de coagulante que você vai utilizar. Então, você tem o pré-tratamento, a coagulação, a floculação, a decantação ou flotação dos flocos. Decantar é descer, flotação é subir, né, os flocos. Filtração descendente, que é, como eu já expliquei, descendente. Então, ele entra por cima e sai por baixo. Desinfecção, fluoração e correção de pH. É importante também ressaltar outros tipos de tratamentos que podem ser feitos, né? Além desses, que seriam ultrafiltração, nanofiltração, microfiltração, osmose reversa. São tipos de tratamento também que não estão contemplados nesse slide, mas que também podem ser feitos. Tem um ponto também importante que algumas indústrias adotam, que é colocar o filtro de carvão após a etapa de desinfecção, no caso do tratamento completo, né? Para que eles usam esse filtro de carvão granulado? Um ponto é que você consegue tirar o cloro, você consegue tirar sabor, odor e cor da água, retira também alguns agentes mutagênicos, tóxicos, agroquímicos, as geominas, os MIB e as cianotoxinas. Então, o filtro de carvão ele é muito importante para granulado, né? Para ele estar atuando inibindo esses tipos de desvios que possam passar por ele. Só que é importante também você ter um controle desse filtro, né? Qual que é a vida útil desse filtro de carvão? Então, você vai ter que fazer monitoramentos para ver até que ponto
esse filtro de carvão ele consegue ter uma eficiência. Então, o filtro de carvão não se dura para a vida toda. Então, você precisa tirar a amostra desse filtro, mandar para análise para ver se a característica do produto ainda continua uma característica aceitável para o tratamento, né? Então, é importante verificar isso. O que é importante também? Assim como o filtro de areia, o filtro de carvão também, ele faz a contralavagem e faz desinfecção também. Você pode fazer a desinfecção do filtro de carvão com água quente também, né? Porque daí você ajuda a soltar essas impurezas que ficam impregnadas nos grãos, nos grânulos, né? Então, essa limpeza é fundamental, porque você pode formar biofilmes tanto no filtro de carvão como no filtro de areia. Então, as contralavagens nos filtros são primordiais. Assim também eu recomendo que se faça um monitoramento microbiológico desses filtros para que você avalie como é que está a qualidade dele. É importante assim, eu fiz a contralavagem. Você pode pegar antes de fazer a contralavagem e depois para fazer um comparativo, né? Como é que está essa carga. Ou antes da desinfecção e depois da desinfecção também, para você ver se a tua desinfecção foi eficiente, tá bom? Quando você vai tanto startar uma estação de tratamento, quando você vai fazer algum tipo de troca desse agente desinfectante ou oxidante, é importante você ver primeiro o que? Se esse tipo de agente que você quer utilizar na sua estação de tratamento, se ele consta na lista aprovada pelo Ministério da Saúde, na portaria 2914. É um dos principais pontos. Porque senão, se ele não tiver incluso lá, você tem que pedir essa autorização, tem que mandar toda a documentação. Então, é importante estar atento a isso, porque se de repente tem um problema na tua empresa e for diagnosticado que veio da água, como é que você vai responder isso perante ao Ministério da Saúde, sendo que você já tem uma portaria que te direciona qual tipo de produto você deve usar? Um outro ponto também fundamental eu escolhi o desinfectante, o tempo de contato. Para quê? Para que ele possa matar o patógeno, né? E eliminar os micro-organismos. Alguns micro-organismos, né? Que ele não chega a deixar a água isenta de micro-organismos, mas ele tem que destruir os patógenos. Então é importante o quê? Você vê esse tempo de contato. Aí depois você viu o tempo de contato. Vai ser suficiente esse tempo de contato para você atender a demanda de produção? Porque imagina só, que a tua linha de produção pede X litros de água. E você, com esse novo desinfectante, você só consegue atender um meio do que ele pede. Então, assim, você vai acabar sendo gargalo da produção. Então, assim, pode acontecer do quê? De haver falha no tratamento, porque você vai priorizar a produção. Então, assim, é importante se atentar a esses pontos, porque independente da produção estar solicitando a demanda, o que tem que prevalecer é que você tenha os controles seguidos e estabelecidos para ter uma qualidade de água adequada. Atender a portaria. Tá? Não pode só ficar com foco de produção. Tem que produzir sim, que a empresa é feita por produção, mas tem que atrelar produção com qualidade. Porque o teu consumidor final, ele está esperando o que de você? Um produto com qualidade. Então, por isso, você tem que preservar esse valor, né? Produzir com qualidade. Qual que seria o outro ponto fundamental? Eu já vi que o tempo de contato é importante. Além desse ponto de não alterar as características organolépticas da água, é fundamental também observar um ponto de que como é que esse material vai chegar na tua empresa? Onde vai ser armazenado? Quais os cuidados que eu tenho que ter para as pessoas que porventura venham a ser manuseado isso? Então é importante envolver a área de segurança nesse ponto para evitar qualquer tipo de problemas futuros, né? De repente, se você não
passa pela avaliação da área de segurança, você pode contribuir para um acidente, né? Por quê? Porque o teu operador ele não vai estar qualificado, não vai ter os cuidados devidos, né? Principalmente quando você tem uma parte do tratamento que seria o cloro em forma de gás, ou até o próprio ozônio, né? O O3 também é uma questão perigosa, então precisa sim que envolva a área de segurança para evitar que você tenha consequências futuras. Então é imprescindível ver a questão de armazenamento, manuseio e a área de meio ambiente, porque imagina que um produto desse derrame, né, na estação de tratamento. Quais são as medidas de contenção que vão ser feitas para impedir que tenha uma contaminação do solo ou das redes pluviais da tua empresa? Então, assim, é imprescindível que você envolva tanto a área de segurança, do meio ambiente, porque ele vai avaliar com um olhar mais crítico, de acordo com a especialidade dele. E também um ponto importante é o que? Se você viu que tem necessidade de você fazer essa mudança, também precisa levar essa necessidade para a área de qualidade. E se tua empresa tiver uma equipe de segurança de alimentos, é fundamental que você leve essa demanda para a segurança alimentar, para a equipe da ESA, né? Para quê? Para que eles avaliem quais são os tipos de riscos que isso pode trazer para o produto. Por exemplo, eu posso usar um tipo de agente que ele pode formar subprodutos, né? Um exemplo mesmo é quando você usa o cloro e porventura tem algum resíduo orgânico ou inorgânico que há uma reação e forma um subproduto chamado trialometano. Então, assim, é imprescindível que saiba, assim, se eu usar esse produto, quais os subprodutos que porventura pode vir aparecer na minha água. Eu tenho alguma etapa seguinte que eu consigo controlar isso para evitar causar dano à saúde do consumidor? Então, é importante ter essa visão sistêmica, né? Tanto da questão que a gente falou lá, vamos ver se a quantidade, o tempo de contato para atender a produção. Então, tem que envolver a produção, eu tenho que saber a quantidade de litros necessária para ele, para a fábrica estar em produção a todo vapor. É necessário, por quê? Porque eu preciso saber, assim, quanto tempo eu preciso. Eu preciso da área de segurança para quê? Para minimizar todos os tipos de risco de acidente. Eu preciso da área ambiental para quê? Para me orientar quais os cuidados, caso um provável acidente ou um derramamento tiver, o que eu devo fazer? Isso é importante para você ver qual tipo de agente desinfectante você vai usar ou oxidante. Então, assim, precisa ter uma visão ampla para você tomar uma decisão. O que pode interferir na oxidação química, né? Você pode provocar interferência na sua oxidação através do pH, porque o pH ele acaba influenciando na velocidade da reação. Você tem uma questão de temperatura que também pode influenciar isso. Tem a questão do tempo e da concentração, certo? A portaria 2914 do Ministério da Saúde, ela, nos anexos dela, ela já deixa muito claro isso, né? Então, ela faz uma relação entre o pH com a concentração, com a temperatura e te dá o tempo. Então, assim, é importante você ter isso registrado, esses 4 itens, né? Esse quarteto, porque isso vai te garantir que você realmente fez a desinfecção de maneira adequada. Então, assim, esses 4 parâmetros para você monitorar e registrar na tua estação de tratamento é fundamental. Então, assim, por que isso? Por que registrar? É importante por quê? Para você fazer uma rastreabilidade, porque de repente você teve algum desvio e você não sabe de onde, o que provocou aquilo. Então, com as evidências dos registros, você consegue fazer um estudo, né? Um plano de ação robusto e atuando realmente na causa. Então, por isso que precisa se cercar desses controles. Para quê? Para que você garanta que a água vai estar
com a desinfecção e oxidação. Quais são os tipos de agentes desinfectante ou oxidante que a portaria 2914 autoriza? O cloro, o dióxido de cloro, o ozônio e a radiação ultravioleta. Na radiação ultravioleta, a portaria fornece para você a especificação adequada para esse tipo de radiação UV. Né? Por quê? Porque ele tem o principal objetivo de eliminar o cisto da giardia, SP. Eu captei já a água, eu tratei a minha água, eu preciso armazenar a minha água tratada, certo? E assim, eu armazeno aonde? Em reservatórios. Só que esses reservatórios, eles precisam ser limpos, desinfectados. Qual que é a frequência que é exigida pela RDC 216? Eles precisam ser limpos semestralmente. Então, é importante você ter esses registros, né, comprovando realmente que você fez a cada 6 meses. Então, é importante você fazer um planejamento, né, já saber quais os períodos que devem ser feito essa limpeza junto com o teu PCP ou a área que faz a programação de produção da tua empresa, né? Por quê? Porque a fábrica vai ter que estar parada nesse dia, só se você tiver 2 reservatórios, né? Que eu acho um pouco difícil, porque isso onera custo. Então, assim, é imprescindível que você tenha o quê? Um planejamento adequado. Veja em que momento, em quais períodos vão ser feitos essas limpezas que são obrigatórias pela RDC 216. Então, assim, alinha muito bem com a produção, com o PCP, né, que faz os planejamentos de produção, para quê? Para que isso seja cumprido, né? Avaliar também junto à manutenção se as bombas não precisam fazer uma manutenção preventiva dessas bombas. Então, isso daí já é o momento de fazer, porque vai estar tudo parado, então você tem todo o recurso para fazer. O que é importante também? Ver, contratar uma empresa para fazer essa limpeza, que ela tenha uma expertise nisso, né? Que ela saiba exatamente quais os tipos de produto vai colocar lá para fazer a limpeza, porque não dá para colocar qualquer produto. Geralmente se limpa com hipoclorito, mas podem ser limpo com outros tipos de soluções que não alterem a característica da água, certo? É importante também o quê? Nesses reservatórios, nesse momento da limpeza do reservatório, é importante avaliar a questão da integridade desses reservatórios. Por quê? Se um reservatório desse não tiver íntegro, tiver com rachadura, ou as paredes dele estiverem com processo de erosão, isso vai acabar contaminando a água, contribuindo para uma contaminação dessa água considerada tratada. Por quê? Porque você já fez todo o processo de desinfecção. Então, esse reservatório ele tem que estar íntegro, né? Então, assim, eu estou construindo um novo reservatório, então eu tenho que ver a camada de impermeabilização que seja atóxica, que não contribua com toxicidade para a água e não agregue gosto a essa água. Isso é importante, certo? Tem outro ponto também, que assim, depois que ele está nesse reservatório, ele vai através de tubulações para a área de processo ou a área de preparação que você tem na tua empresa. Pela ISO TS 22002, é necessário que você faça o quê? Faça uma desinfecção dessa tubulação, que flui essa água tratada, né? E é importante também, gente, assim, ressaltar a importância da questão da cloração. Então, assim, tem algumas empresas que elas precisam que a água esteja declorada. Então, assim, o indicado seria que o quê? Que esse declorador tivesse no final, no ponto final que vai ser consumido. Por quê? Para manter uma questão de higienização da água nesse processo, porque são tubulações longas, então deixar um produto declorado nessas tubulações pode acarretar informação de biofilme, né? E no futuro, esse biofilme vai acabar que você não vai ter jeito como retirar ele e vai ter que jogar fora essa tubulação, porque não tem mais jeito, né? Forma-se costa de biofilme que não, você mesmo com uma ação química,
você não consegue remover química e uma ação de turbulência. Você não vai conseguir remover esse tipo de sujidades, né? Fazendo isso, eu fiz o tratamento e armazenamento. Eu preciso novamente fazer as análises completa, né? Aí tem uma frequência necessária para atender a legislação, né? A 2914, onde vai ter os aspectos físico-químicos da água, microbiológicos. Mas tem uns itens também que são importantes, que é a questão da questão da análise de radiação também, dos metais pesados. Então, é imprescindível que você leia detalhadamente o que a portaria te pede, né, para você fazer de controle, qual a frequência, porque isso tudo está descrito na portaria claramente. Eu não vou agora detalhar aqui para vocês, porque são muitos itens. Então, é importante vocês darem uma olhada lá, e principalmente nas frequências, para você não ser pego de surpresa, né? Então, assim, eu tenho lá que o meu produto tem que ser ausente, minha água tratada, ela tem que estar ausente de coliformes, seja total ou fecal, ausente. Isso é o que a portaria determina em 100 ml. Qual é a frequência que tem que ser monitorado isso? Tá lá. Então, eu tenho toda uma questão. Eu tenho que registrar todos os desvios encontrados, eu tenho que fazer um plano de ação se porventura tiver esses desvios. Por quê? Porque eu tenho que melhorar o meu processo, eu tenho que fazer as melhorias contínuas do meu processo, certo? E essas análises que serão feitas para atender a portaria também precisa ser daquele laboratório credenciado, onde você vai ter evidências de todas as certificações e o atendimento também para ele de funcionamento, né? Então é importante você deixar isso registrado. Gostaria de agradecer o tempo que vocês dedicaram a esse webinário, né? E assim, pedir para vocês, faz um favor para mim, vai lá no chat, coloca o que você achou do nosso treinamento. Isso é muito importante, porque como eu disse para vocês, o nosso foco é melhoria contínua, né? No tratamento de água, e na poluição também porque a gente quer atender sempre de maneira mais clara e objetiva aos nossos clientes, né? Deixa lá o comentário e as perguntas eu vou estar respondendo para vocês, tá? E eu vou deixar também o link do nosso site, onde vai estar descrito lá todos os tipos de treinamento que a gente tem, seja presencial e EAD, né? E assim, para que, caso vocês precisem dos nossos serviços, estamos à disposição, ou em caso de dúvida também, que ficou do conteúdo, ou qualquer coisa que a gente consiga te ajudar a melhorar uma condição, seja tirar uma dúvida, né? Eu da Poisson coloco a minha empresa à tua disposição para te auxiliar. Então conta com a gente, nós estamos aqui para te atender. Mas para isso nós precisamos saber o que você achou do nosso webinário. Não deixe de contribuir com as sugestões de melhoria. Um grande abraço e até o próximo webinário.